Por aí. Meu irmão, das Forças Armadas, não existe projeto nacional sem uma política externa independente e sem uma política de defesa consistente. Então é debalde a proposta de um projeto nacional de desenvolvimento se nós não considerarmos claramente a capacidade dissuasória que o país tem de impor sua vontade. E aí já existe um plano nacional de defesa que eu ajudei a rabiscar, é brilhante, está muito consensado entre os nossos militares e pouca gente conhece, vale a pena, é um documento público e trata-se de tirar ele do papel do que precisa. Mas hoje, só para dar uma notícia, 44% do orçamento das Forças Armadas Brasileiras estão contingenciados e nós simplesmente tiramos as nossas tropas das fronteiras, porque não há dinheiro por ranço dos nossos soldados. O que é 70% da Força Aérea Brasileira está com os aviões parados por falta de peça de reposição e de dinheiro para pagar gasolina para os pilotos treinados. É isso aí. Então, é preciso. E o senhor Michel Temer, sem consultar ninguém, e nem sei porquê, e acho que os militares brasileiros não podem aceitar isso, convidou as Forças Armadas norte-americanas para, pela primeira vez na história, fazer exercícios conjuntos com as forças brasileiras, sabe aonde? Na Amazônia, na fronteira com a Venezuela. Isso é uma canalice sem par que destrói o esforço do Barão do Rio Branco até hoje. Porque os nossos vizinhos espanhóis desconfiam da gente, da velha luta entre portugueses e espanhóis e do desrespeito que o Brasil praticou contra o Tratado de Tordesilhas, cujo último grande lance, o penúltimo foi o Rio Grande do Sul e o último grande lance foi a incorporação do Acre, já na iminência do século XX, com indenização do Tratado de Petrópolis, etc, etc. Portanto, essas coisas estão todas muito vivas. Há um imenso esforço de superação, que o Lula foi brilhante nisso, de superação dessa desconfiança, para que a gente saia do isolamento, onde os americanos gostariam de fazer relações bilaterais com a Colômbia, relação bilateral com o Paraguai, relação bilateral com a Argentina, tudo para isolar o gigantão aqui, e nos obrigar naquele momento a um tratado estúpido que era a ALCA, que ferrou com o México. E nós não topamos fazer, revogamos essa brincadeira, e hoje há uma certa confusão, mas se a gente vai fazer exercício militar com os americanos na Amazônia, na fronteira com a Venezuela, isto gera uma ferida para 50 anos de desconfiança. E isto é muito grave sem consultar ninguém. E a renda, A renda também sem conversar com ninguém, os mineradores do Canadá 5 meses antes, e o decreto sai destruindo uma reserva que foi feita pelos militares e que é do tamanho da Dinamarca ou do Espírito Santo, como preferiram. E fizeram isso, sem dó nem piedade. A sociedade civil reagiu e eles recuaram. E essa é a pista do que nós temos. Bom, a gente gostaria de saber do senhor, assim, uma breve explanação sobre o seu entendimento acerca dessa relação justamente civil-militar, mas no meio acadêmico. Então, como os militares percebem um avanço dos civis dentro dessa área e como os civis percebem também essa resistência dos militares? Bom, eu acho que, como todo fenômeno social, você tem que estratificar, ou seja, aqueles que se opõem àqueles que desejam essa interação civil-militar. Por parte dos militares, eu quero dizer a você, e aqueles que eventualmente possam nos ver e ouvir, que eu tenho encontrado particularmente uma recepção muito grande a essa interação, porque eles entendem que a própria permanência da função deles como protetores da nossa soberania depende de um entendimento que a sociedade deverá ter em relação ao papel deles. Então, a reação que existe a essa perspectiva é dada por aqueles saudosos do antigo regime. Há estudos sobre isso. O instituto onde eu trabalho, há poucos meses atrás, em dezembro do ano passado, produziu uma tese mostrando como esses grupos, que eu chamo de extremamente conservadores, para colocar suavemente, desejam, na verdade, um retrocesso à ordem militar antiga. Então, por parte desses grupos, essa interação que é saudável nas sociedades democráticas é vista, ao contrário, como uma ameaça
à própria corporação militar. Por parte dos civis, não existe, claro, uma comunidade que se formou recentemente, que é hoje em expansão, mas que também muitos setores são capazes de ver esta relação como uma relação perigosa. Ou seja, ela pode significar que os militares estão cooptando os civis. E muitas vezes esses acadêmicos que fazem trabalhos sobre as questões da defesa nacional e sobre a segurança internacional são vistos por esses setores acadêmicos como autoritários. Ou seja, uma grande confusão em relação ao que nós queremos estudar, ao que nós queremos pesquisar, ao que nós queremos ensinar. Porque não existe nenhum grande país no mundo, nenhum, eu afirmo isso peremptoriamente, não existe nenhum grande país no mundo que tenha chegado a ocupar uma posição importante no cenário internacional, onde esta cooperação não seja forte e intensa. Poderá se perguntar, essa interação acontece também nos países que se organizaram de outro modo, por exemplo, no modo comunista? Eu direi que sim. Mesmo nesses países, essa cooperação é extremamente forte. Quando houve a Revolução Soviética de 1917, uma das principais preocupações da sua maior liderança, que foi Lenin, foi exatamente encarregar a um dos seus principais intelectuais e colaboradores, que nada mais era do que Trotsky, de organizar o Exército Vermelho. No caso da China, foi ainda mais importante essa decisão, porque Mao Tse-tung, uma vez vencedora a Revolução Comunista na China, delegou-se a si mesmo a tarefa de organizar essa interação. Não é? Então, nós estamos vivendo no Brasil, 30 anos depois do regime autoritário, o vigoramento, a meu ver, das relações democráticas, das relações republicanas, que passa necessariamente por essa cooperação e por esse intercâmbio. Muito obrigado pela exposição, professor. Nada, um prazer. Prazer. Rapaz, eu vivo para isso.